Olá, eu sou Fran Pinheiro e quero fazer uma reflexão hoje com você sobre que criança é uma pessoa. Aí às vezes eu falo assim, gente, mas criança é uma pessoa. Como assim, Fran? A gente sabe que criança é uma pessoa. Tá, mas você sabe que a criança é uma pessoa, mas respeita o que a criança quer? Ouve efetivamente o que a criança quer ou atropela? Sai atropelando as crianças. Percebo muito isso no meu dia a dia. As pessoas que saem atropelando não param para perceber se naquela idade ela está entendendo o que ela está fazendo, ou ela está fazendo porque esqueceu, ela está fazendo porque não está percebendo o que está fazendo. Isso acontece demais com adulto. A gente às vezes faz as coisas no automático, nem percebe que a gente está fazendo isso. O melhor exemplo que eu tive uma vez, eu estava numa praia e a gente lá, conversa vai, conversa vem, me pediram um petisco, pediram uma coisa, pediram outra. Pediram uma coisa, pediram outra, e eu querendo emagrecer numa fase de dieta e resolvi ficar ali de sapatinho, sem querer comer as coisas e tal. E aí cheguei em casa toda feliz, falei assim com a minha filha, hoje não comi nada durante a manhã. Ela falou, como assim? Aí eu falei, nada. Ela falou, aqui. Aí me mostrou o vídeo. Eu comendo amendoim, conversando, brincando e colocando amendoim na boca, Você precisa de... Gente, é só quem vê a filmagem para crer o quanto que eu comi sem perceber. Eu estava no piloto automático, fazendo aquilo sem perceber que eu estava fazendo. Tomei um susto assim de primeira, falei, nossa, como a gente faz as coisas no automático. E não respeitar a vontade das crianças, a gente também pode estar fazendo no automático. A criança às vezes quer uma coisa e você automaticamente não dá, ou você tira da mão, ou porque aquilo é perigoso. Tudo bem, tem coisas que a criança realmente quer fazer que é perigosa. Vamos explicar para a criança por que é perigoso. Porque isso cai, isso quebra, isso corta o seu dedo, isso vai cortar o seu pé. Vamos explicar desde cedo o porquê do não, o porquê ela tem que fazer daquela maneira, né? As crianças, elas percebem os sinais. Os meus filhos, a forma de eu olhar para eles, eles já sabiam que aquele comportamento ele não deveria ser daquela forma. Eu não precisava falar, não precisava gritar. Às vezes um gesto meu fazia assim, ó, como quem diz, menos, diminui. E a criança ela já entendia. Quando eu chegava em casa, conversava, sabe aquele momento que você fez isso, que eu pedi você para diminuir? Era por conta disso, né? A criança, com a medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo os seus gestos, ela vai entendendo as coisas que você quer falar com ela. Ela entende. A criança tem querer e ela entende. Lógico que a gente tem uma maneira de falar com as crianças menores e uma maneira de falar com os adolescentes. Os adolescentes são diferentes das crianças. A forma de falar é diferente. Eu vejo alguns pais falando com filhos adolescentes como se eles fossem bebês. Primeiro que eles ficam constrangidos, né? Isso afasta o filho dos pais. De uma outra maneira, ele já às vezes já cria uma repulsa. A criança nem consegue ouvir o que o pai ou a mãe está querendo falar. Ela já não quer mais ouvir aquilo. Ela já ficou surda ali, não quer mais, ensurdeceu, não quer mais ouvir aquilo. E às vezes o pai e a mãe continuam falando. Outra coisa também que é um desrespeito que acontece no dia a dia, acontece aqui em casa também.
avisar dos eventos. Às vezes tem uma festa de família, às vezes um aniversário, que está todo mundo se preparando, se arrumando, né? Vendo roupa, vendo maquiagem, e o adolescente está lá, nem está sabendo desse aniversário. Aí chega em cima da hora, mas hoje é aniversário do fulano, hein? Mas ninguém me avisa. E qual é a sensação? De rejeição. Isso acontece, inclusive, aqui em casa, acontece em todo lugar. E a gente precisa prestar atenção na nossa comunicação. Não é porque ela é criança, ela vai decidir. Não, ela não tem poder de decisão sobre toda a família. Né? Eu também vejo acontecer. Da criança de 5 anos, fala que não quer ir num lugar, não quer ir no shopping, a família inteira fica porque a criança não quer ir. A criança de 5 anos não tem poder de decisão. Ela não vai decidir, mas ela precisa estar ciente de que vamos ao shopping. Esse tipo de respeito, por exemplo, também já aconteceu aqui que eu aprendi. Vamos fazer uma campanha, sei lá, no Natal, de doar brinquedo. A mãe vai lá no quarto da criança, junta uma porção de brinquedo e doa. Mas o brinquedo é de quem? É da mãe ou o brinquedo é da criança? Esse é o momento de fazer junto. Explicar. Meu amor, olha só, a mãe vai fazer uma doação, porque tem crianças no Natal que não recebem nenhum brinquedo, tem crianças que não tem, né? E aqui tá sobrando, olha só quanto brinquedo que você não usa mais. Vamos separar alguns pra gente doar, pra fazer a alegria dos coleguinhas, das outras crianças. Tem uma porção de brinquedo aqui que você já tá até abandonado, o brinquedo tá aqui abandonado, vamos juntar, vamos separar? Separa. Roupa, a mesma coisa. Junta, às vezes é uma roupa, isso acontece muito aqui em casa, principalmente com a minha filha mais velha. Uma roupa que você vê que já tá esgaçada, que já tá ficando velha, e ela usa assim mesmo, usa no dia a dia. Ela não vai doar, porque aquela peça é uma peça querida para ela. Ela se sente confortável, ela tem às vezes um sentimento naquela peça. Eu não sei qual foi a história dela com aquela peça de roupa esgaçada. Eu não posso chegar no guarda-roupa dela e você vai pegar aqui as peças que estão piorzinhas e vou doar para os outros. Não é assim. Ela vai fazer a doação das peças dela. Eu falo, hoje vamos separar umas roupas, vamos fazer uma limpeza essa semana no guarda-roupa. Separa aí, gente, umas peças que você não está usando. Essa filha mais velha, então, vai doar uma porção de roupa que ela usou às vezes uma vez, peças intactas, ou às vezes que nem usou, né? Usou pouco ou não usou nada, ela vai separar aquela peça e vai doar. Porque aquela peça está preparada para ela doar. E a doação tem que vir dela. É assim com a criança, é assim com os brinquedos. Principalmente brinquedo, a criança menor, 3, 5, 6 anos, algumas, né, são até muito ligadas a roupas, mas a grande maioria não são ligadas a roupa. Então você vai falar, olha, nós vamos separar, avisa uma peça de roupa, eu vou separar essas daqui, pode ser essas daqui? Tem alguma daqui que você não quer doar? Pronto, conversa e combina com a criança. Aí você está fazendo duas coisas. Você está respeitando a vontade dela e está ensinando a doar. Está ensinando a fazer o bem. Duas coisas importantes que a gente está fazendo. As reuniões em família precisam ser feitas. A gente precisa conversar sempre. Fez uma reunião de família? Coloquem as crianças. Mesmo que não seja para fazer reunião sobre o financeiro, né? Mesmo que não seja, é assunto familiar, é assunto da família, chame as crianças, principalmente as maiores de 5, porque elas já estão entendendo. As menores às vezes vão ficar ali dispersas, vai distrair as outras pessoas
o assunto da reunião às vezes não desenvolva, né? Mas fazer reunião, conversar. Às vezes os filhos estão muito tempo na internet, o tempo inteiro na internet, no celular. Isso tem afastado demais as pessoas. Elas se sentem isoladas, mas se isolam ainda mais. Às vezes, a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente vai dar um recado a um filho, conversar alguma coisa com o filho, quando ele está no computador ou no celular. Porque às vezes ele está te respondendo, tá mãe, tá pai, ouvi, mas ele não ouviu. Ele está te respondendo ali no automático. Eu costumo falar assim, para um pouquinho de olhar para a tela e olha para mim. Aí, às vezes ele está numa partida, o meu mais novo então, às vezes está numa partida ali no celular, peraí mãe, tá quase acabando aqui. Aí acaba e eu fico ali paradinho olhando para ele, esperando. Aí ele olha para mim e fala, pronto. Aí ele tá me ouvindo. Aí eu converso com ele o que eu quero. Eu peço o que eu quero pedir. Eu aviso o que eu quero avisar. Converso. Quanto à utilização excessiva, né, da internet, a gente às vezes, quanto pais, também se sente desrespeitado, né? Tô falando do respeito ao filho, mas às vezes a gente também se sente desrespeitado. Porque a gente começa se distanciando e às vezes a gente fala uma coisa e o filho não tá ali presente. Aí a gente se sente rejeitado também, a gente se sente com menos importância. Mas não é isso, é o afastamento que a internet está trazendo hoje mesmo. E numa reunião, por exemplo, a gente pode decidir como diminuir isso em conjunto, em família. Perguntar as coisas para o filho e deixar ele responder. Às vezes a gente pergunta e já vai falando a resposta que você quer. Às vezes a gente está com a raiva aflorada ou com a tristeza aflorada e aí você pergunta e não espera ele responder. Pergunta e vai falando. E aí prejudica a comunicação. Quando você pergunta, para e espera ele responder, às vezes ele até se assusta. Ele fica assim, opa, tem um negócio diferente. Deixa ele responder. Às vezes a gente não quer ouvir o que o filho fala, né? Porque eles são mal criados. Às vezes umas respostas assim, roupante, é que você fala assim, nossa, será que é mal criado? Ou será que ele tá inteligente? O argumento dele começou a melhorar. Isso a gente tem que entender, né? Porque às vezes o filho fala uma coisa de primeiro, assim, você acha que aquilo é uma malcriação. Às vezes não é uma malcriação, às vezes é uma linha de raciocínio diferente que nem você tinha pensado. Às vezes a gente para de perguntar, já vi muitos pais fazendo isso, muitos. Para de perguntar as coisas aos filhos justamente porque os filhos respondem. Justamente porque os filhos colocam o posicionamento dele, colocam a visão dele. Nessa fase de adolescente, então, medo de se sentir, de não ter resposta, de não ter argumento, de se sentir encurralado, o pai nem pergunta. Precisamos pensar um pouquinho nisso. Às vezes acontece aqui, esses dias aconteceu com meu filho de 10 anos, de 11 hoje, né? De 11 anos de idade, que ele me deu uma resposta assim no rápido, que eu fiquei assim, eu virei para ele e falei assim, olha só, me dá um tempo para pensar nisso. Depois a gente conversa. Mais tarde a gente conversa. Falei assim com ele. E mais tarde, no finalzinho, quando eu fui trabalhar, estava indo trabalhar. Na verdade, naquele primeiro momento, aquilo me pareceu uma malcriação. Depois eu falei, caraca, ele tem razão. É o que está acontecendo com ele. É a visão dele. Eu tenho que respeitar a visão dele. Mais tarde, cheguei do trabalho, tudo tranquilo, ele também já tranquilo. Sentamos e conversamos. Conversamos sobre outra coisa? Não. A conversa foi sobre aquele assunto. Porque às vezes os pais, eu já fiz muito isso, de perceber a malcriação de um filho, da minha cabeça era uma malcriação, e aquilo me deixou meio perdida,
né? Eu às vezes dei uma resposta atravessada também, né? Aconteceu aquela briguinha ali, né? Aquelas discussõezinhas ali com as minhas filhas, acontecia demais isso, e eu não percebia que aquilo era um ponto de vista inteligente. E eu ficava até chateada com aquilo, magoada. Chegava à noite, eu puxava um assunto, eu conversava, mas eu não conversava sobre aquele assunto. Eu conversava para saber se estava tudo bem entre a gente, para saber se o relacionamento tinha estremecido ou não, e puxava outros assuntos aleatórios. Assim eu não resolvia. Assim eu não respeitava a opinião dela. Assim eu não aprendia, né? Porque os filhos vão tendo a opinião deles à medida que eles vão crescendo, que eles vão se formando, né? Quando ele é estimulado a isso, quando você pergunta e espera a resposta, eles vão aprendendo. É de uma criatividade incrível, incrível. E eu aprendo muito com os meus filhos, muito, porque é uma forma inteligente de olhar. Cada um tem uma forma de ver o mundo. Cada um tem uma forma de ver o mundo. Eu vejo o mundo de uma forma, você vê o mundo de outra forma e nossos filhos de outra forma. Porque a forma como eu entendo as coisas tem muito a ver com a minha história, com tudo aquilo que eu passei. Tudo aquilo que eu passei. Então, conversar de uma forma objetiva e conversar sobre o assunto passado é importantíssimo. Porque às vezes a gente se magoa, fala uma coisa com o outro se magoou, o filho se magoou, mas ele também não quer ficar chateado com o pai ou com a mãe. E aí você vai conversar um assunto aleatório como se tudo estivesse bem, mas não está bem. Aquilo deu uma feridinha, aquilo trouxe uma tristeza, tanto para você quanto para o filho. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto específico, resolver esse assunto e pensar que uma malcriação pode ser uma malcriação, claro que pode, uma explosão de raiva, o filho falou alguma coisa que não foi legal, ele teve lá um momento de explosão e de raiva dele. Se foi só isso, vamos sentar e conversar da mesma forma, Ele precisa começar a entender os sentimentos dele, né? E com esse filho específico. Ele não pode jogar para cima do outro, né? No momento de raiva, descontar numa outra pessoa um problema pessoal, um problema com uma outra pessoa. Isso muitos adultos fazem, né? Quanto mais as crianças. Então, às vezes, ele te deu uma resposta malcriada, foi malcriada mesmo, mas porque ele não soube controlar a raiva, ele deixou a raiva, deixou a emoção explodir e tomar conta do comportamento dele. É o momento dele também entender as emoções, da gente conversar com ele sobre isso. Sim, mas a gente também, enquanto adulto, tem que perceber que às vezes uma resposta mal criada é uma resposta inteligente, somente uma forma de ver. E aí nada demais a gente voltar atrás, ou pedir desculpas, ou falar, realmente você tem razão. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Você falou aquilo hoje mais cedo comigo, eu fiquei refletindo sobre isso. E você tem razão. Vamos fazer de uma outra maneira. Vamos fazer, sabe? E conversar, e apoiar, e realmente deixar que ele fique claro que a forma de raciocinar dele, apesar de ser diferente da minha, mas é um raciocínio lógico e fácil de se entender a partir do momento que a gente conversa. Então, peça opinião aos seus filhos, respeite ele enquanto criança, respeite a forma como ele quer que as coisas aconteçam. Muitas vezes a gente consegue entender o que ele está querendo dizer e a gente argumentar e explicar.
que aquela não é a melhor maneira. Ou então o contrário, a gente perceber que aquela é a melhor forma. E falar para ele, falar, poxa, muito obrigado por ter me dado essa alerta, por ter me ensinado isso. Hoje eu aprendi isso com você. E os dois vão crescendo juntos. E por incrível que pareça, se aproximando, que é o que a gente quer, que é o que a gente precisa. Se aproximar cada vez mais e um entendendo a forma de ver o mundo do outro. Com certeza vocês vão ficar muito mais próximos. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!